Pare um segundo e tente imaginar o silêncio absoluto antes da criação do universo. O que preenchia este vácuo? O apóstolo João nos dá a resposta de forma arrebatadora. Isso mesmo, Sofia. No princípio era o Verbo. Você já parou para pensar na força real desta frase? E hoje vamos mergulhar no prólogo de João e conhecer Jesus como o Verbo eterno, o Criador de tudo e a revelação máxima do Pai. E aí, o que o Verbo tem a dizer para você hoje? Prepare seu coração. A aula começa agora. Vamos orar para começar a lição. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade. Ó Deus, que essa lição venha falar profundamente em cada coração, Senhor. Nos capacita, Senhor, para ministrarmos essa lição e aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, sejam impactados por essa aula. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos, e agora vamos ler o nosso texto áureo, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e a verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, a verdade e a glória do Pai. E o texto bíblico de hoje, irmão, se encontra em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa, irmãos, foi a nossa leitura bíblica em classe. Fiquem com Deus. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno de Deus como Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Essa revelação marca o clímax, a encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Jesus é o Filho do Deus bendito, enviado pelo Pai eterno para cumprir o plano da redenção, no tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4. Ele veio ao mundo e assumiu plenamente a natureza humana, sendo gerado no ventre de uma virgem, conforme a vontade soberana do Pai Celestial. E essa não é apenas uma mensagem entre muitas que nós ouvimos, que nós aprendemos na palavra de Deus, mas é o coração, é a essência do Evangelho. Deus entrou na história, assumiu a nossa condição humana e em Cristo ele se tornou a única esperança real de redenção para toda a humanidade. Negar a existência histórica e real de Jesus não é apenas um erro intelectual, mas é uma negação frontal do próprio Deus, da própria revelação divina. Cristo não é uma lenda, Cristo não é um símbolo, Cristo não é uma ideia religiosa. Ele é o Filho encarnado, que entrou na nossa história, pisou nesse chão e mudou o curso da humanidade. Ao longo da história, diversos erros, diversas distorções teológicas ocorreram e tiveram que ser duramente combatidas. Curiosamente, muitas dessas distorções ainda aparecem com uma nova roupagem, mas com o mesmo veneno, um veneno antigo, que só trazem problemas para a teologia cristã. E uma das mais graves diz respeito à natureza de Cristo. Afinal, quem é Jesus? Deus eterno
ou apenas um ser criado? Ele é Deus, mas não eterno? No século III, Ário, presbítero da igreja de Alexandria, no Egito, ele difundiu essas ideias heréticas por meio de canções, e por este meio ele ensinava dizendo que houve um tempo em que o Filho não existia. Segundo Ário, o Filho não era eterno. Era uma criatura exaltada, mas criada por Deus. E para sustentar essas ideias, ele distorcia os textos bíblicos, arrancando-os do contexto e os misturava com conceitos da filosofia grega. Era uma heresia com um verniz intelectual. E isso é uma coisa muito séria, irmãos. Porque se Cristo não é Deus, ele não poderia revelar o próprio Deus. Porque só Deus conhece a Deus. Se Jesus não é Deus, ele não pode vencer o pecado. Porque só Deus tem autoridade e poder para derrotar aquilo que nos separava de Deus. E se Cristo não é Deus, a cruz perde o poder redentor. O sangue derramado não teria valor eterno. A salvação se resumiria a um exemplo moral e não uma redenção real. Mas graças a Deus, a igreja logo entendeu o que estava em jogo. Mexer com a identidade de Cristo é mexer com a salvação. Não existe meio termo aqui. Ou Cristo é quem a Escritura diz que ele é, ou todo o edifício se desmorona. E foi nesse contexto que houve o Concílio de Nicéia para resolver essas questões, e o resultado disso foi a formulação do Credo Niceno, onde, com uma linguagem bela e de precisão teológica maravilhosa, foi afirmado que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas. E essa é a verdade que protege a nossa salvação. Vale salientar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, humanizou-se para aniquilar aquele que tinha o império da morte, o diabo. Isso foi feito de forma sublime e inigualável, como afirma a Epístola aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 14. Esse triunfo de Cristo sobre o inimigo e seu império anulou a cédula que era contra nós, como afirma o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, como está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ao humanizar-se, não deixou de ser Deus, pois seus atributos exclusivos da deidade continuaram sendo manifestos por ele entre os homens. Quando se fez homem sem deixar de ser Deus, Jesus voluntariamente abriu mão, por assim dizer, de sua glória junto ao Pai. Ele se limitou, esvaziando-se ou aniquilando-se a si mesmo, a fim de sofrer pela humanidade. No ventre de Maria, pois, se uniram duas naturezas, a divina e a humana. Por amor de nós, Deus se fez homem. O Verbo como Deus eterno, verbo esse que era pré-existente, segundo o prólogo de João, que são os 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o verbo, descrito em João 1, verso 1. As palavras no princípio lembra a palavra de Gênesis também, capítulo 1, verso 1, identificando assim o verbo como o Deus criador. Aqui, o evangelista apresenta o verbo como pré-existente. Também ele fala que é eterno e coexistente com o Pai. Essa é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que somente Deus tem. O verbo, ele não teve um início, ele sempre existiu. Isso é um atributo exclusivo de Deus. O vocábulo verbo, do grego logos, vem da expressão lego, que é uma expressão grega para palavra, fala ou expressar uma opinião. Em João, o logos é a pessoa do Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Essa designação e identificação do Logos como sendo o Cristo aparece 3 vezes na expressão neotestamentária.
Conforme Hendricks, Cristo é o Verbo, ou a palavra de Deus. Ele expressa ou reflete a mente de Deus e também revela a Deus para os homens. Jesus, ele não começou a existir em Belém. Ele é coexistente com o Pai desde o princípio. Antes de tudo que existe, o Verbo já existia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Significa que todas as leis, que todo mundo é uma ordem e não um caos, são expressão da mente do Filho. O Filho é o princípio e o fim da criação, e o poder que lhe dá a consistência. Esse texto paulino reforça a pré-existência e a sustentação do cosmo pelo Filho, embasado em Colossenses capítulo 1, versos 17. O Verbo é da mesma essência do Pai. A afirmação de que o Verbo é da mesma essência do Pai é fundamental para a cristologia bíblica e para a doutrina da Trindade. O apóstolo João apresenta o Verbo, o Logos, como eterno, distinto do Pai como pessoa e plenamente Deus quanto à essência, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa declaração elimina a ideia de que o Filho seja uma criatura ou um ser inferior, afirmando a sua plena divindade. A encarnação do Verbo, conforme João 1,14, escrito bem assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Isso confirma que o Deus eterno assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. A unidade entre o Pai e o Filho é ontológica. Isto é, refere-se ao ser e não apenas a uma harmonia moral ou funcional, como o próprio Jesus declarou no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 30. Eu e o Pai somos um. O escrito do apóstolo Paulo reforça essa verdade, ao afirmar que Cristo subsiste na forma de Deus e que nele habita toda a plenitude da divindade. Dessa forma, a divindade do Filho é plena, essencial e eterna. Crer que o Verbo é consubstancial com o Pai garante a eficácia da nossa redenção, a revelação perfeita de Deus e a segurança da fé cristã. Assim, amados irmãos, essa doutrina não é apenas teórica, mas sustenta a adoração à pessoa de Cristo, a fé em Cristo e a esperança da igreja na volta de Cristo. A expressão Verbo de Deus, que se refere a Jesus Cristo, é uma das mais profundas e significativas dentro do cristianismo. Essa ideia tem raízes que se estendem até a filosofia grega, passando pela história do Antigo Testamento e culminando nas doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Vamos explorar esse assunto de maneira mais detalhada. Primeiro, a origem do conceito de logos vem da palavra grega logos, que significa palavra. Antes da era cristã, filósofos como Heráclito e os estoicos usaram o termo para descrever uma razão cósmica que ordena o universo. Platão também fez uso do conceito em seus escritos, refletindo sobre a relação entre o mundo das ideias e o mundo sensato. No contexto do primeiro século, o conceito de logos já carregava um peso cultural e filosófico significativo, proporcionando uma ponte para a mensagem cristã que surgia. Assim, o apóstolo João, ao escrever seu evangelho, adapta esse conceito à sua teologia cristã. Segundo, João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, é a natureza de Cristo como Verbo. Essa passagem é fundamental para entender a doutrina da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa tríade revela a coeternidade e a unidade de Jesus com Deus Pai. Ele não é uma criação, mas a própria essência de Deus. A frase "no princípio" ecoa a criação no Gênesis,
enfatizando que Jesus estava presente antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a participação ativa de Cristo na criação, refletindo a ideia de que tudo existe através dele, conferindo-lhe uma posição única e autoritária no universo. A ideia de que o Verbo se fez carne é central na fé cristã, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação, ou encarnação, é o momento em que a segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana. Isso é fundamental para a salvação, pois mostra que Deus se fez acessível e compreensível ao homem através de Jesus. Este evento também sinaliza a união radical do divino com o humano. A ideia do Verbo não surge apenas no Novo Testamento, mas também tem raízes no Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 1, quando diz: "E Deus disse". Cada ato criativo de Deus é precedido por sua palavra, mostrando a importância da palavra de Deus na criação. Outro exemplo em Salmo 33, no verso 6, que diz: "Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca". Essa conexão das escrituras do Antigo Testamento reforça a compreensão da palavra como uma expressão ativa e criadora de Deus. Contexto histórico e os primeiros concílios. O conceito do Verbo como Filho de Deus foi crucial na formação da teologia cristã. Os debates sobre a natureza de Cristo começaram a surgir no final do século II e III, levando a heresias como o arianismo, que negava a divindade plena de Cristo. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um marco na definição da relação entre o Pai e o Filho, declarando que Jesus é consubstancial ao Pai, homousios, ou seja, este concílio resultou em um dos primeiros credos cristãos, afirmando a divindade de Cristo como um fundamento da fé. Compreender Jesus como o Verbo de Deus apresenta várias implicações importantes. Revelação de Deus. No Novo Testamento, a ideia de que Jesus é a expressão suprema de Deus é recorrente. Ele revela a natureza de Deus, conforme afirmado em Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Relação com os crentes. Os cristãos são convidados a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ele é o caminho para a salvação e oferece vida eterna. Vemos também que o Verbo é um agente da criação. A Bíblia, ela declara que no princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, a parte A. A expressão criou traduz a palavra hebraica bara, termo reservado à atividade criadora de Deus, onde afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, o apóstolo João apresenta Jesus também como Criador, onde ele fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, verso 3. Esse versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Hebreus 1, verso 2. Meus irmãos, o versículo de João, capítulo 1, verso 4, a parte A, diz que nele estava a vida. Refere-se diretamente ao Logos, o Verbo eterno. Perceba que o texto, ele não diz por meio dele, mas nele estava a vida. Nessa cláusula, nele estava a vida, aponta para a seidade divina, uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Isto é, Cristo possui vida em si mesmo. Ele não depende de ninguém ou de nada para viver. Significa que desde toda a eternidade e ao longo de toda a antiga dispensação, a vida sempre residiu no Verbo. Essa declaração indica que a vida não veio de fora. Ele está no Verbo por sua natureza, reafirmando a pré-existência de Cristo e sua divindade da mesma essência do Pai. Esse enunciado revela que o Verbo é a fonte absoluta
absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual, eterna e imortal. O comentário bíblico pentecostal ratifica que a palavra divina, como Deus Pai, tem vida em si mesma, vida incriada, ou seja, fonte da vida eterna. Essa vida revelou a pessoa e a natureza de Deus para as outras pessoas. O Gênesis mostra que a vida humana foi soprada por Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 7. Essa vida, ela emana do Verbo, o autor da criação. Paulo confirma que ele mesmo é quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas, ratificando assim a autossuficiência do Verbo. Assim, a curta declaração "nele estava a vida" é densa de significado teológico. Afirma que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a fonte original, autossuficiente e absoluta de toda a vida. Ele compartilha da mesma substância divina, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa verdade ensina que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente também no Filho, apontando assim para a mesma essência da pessoa que está na Trindade. A Bíblia afirma que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aqui João usa a luz como uma metáfora do próprio caráter de Deus. Como ensina as Escrituras, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Onde Deus está, a escuridão não tem espaço. Neste contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Repare que o texto não diz que ele tem luz, mas diz que ele é a luz. É a diferença de alguém que segura uma lanterna e o próprio sol. A lanterna pode apagar, pode ter algum defeito, mas o sol nasce todos os dias. Cristo não reflete a luz de Deus. Ele é a manifestação viva dessa luz. Essa luz dissipa as trevas e ilumina os que estão perdidos e revela o pecado. É exatamente isso que Jesus faz. Muitos rejeitam a luz, não porque a luz é fraca, mas porque ela revela o que estava escondido. Quando João afirma que as trevas não prevalecerão contra ela, contra a luz, ele está dizendo que o mal não pode vencer, não pode apagar e nem dominar a luz de Cristo. O verbo grego katalambano carrega essa ideia: compreender, agarrar, dominar. As trevas tentaram, mas falharam. É como tentar segurar a luz com as mãos. Isso é impossível. O apóstolo Paulo também reforça essa verdade em Romanos 13:12, que devemos lançar fora as obras das trevas e vestir as armas da luz. A luz de Cristo não apenas vence o pecado, ela chama o pecador para fora da escuridão. Onde Jesus chega, a noite perde a autoridade. As trevas não negociam com a luz, elas simplesmente recuam. Por isso que Jesus disse em João: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Ou seja, quem anda com Cristo não caminha às cegas, não vive tateando, não anda no escuro tentando adivinhar o caminho. Ele é a luz. E não qualquer luz, mas a luz da vida. O Verbo como revelação do Pai. A encarnação do Verbo, o Logos, é uma verdade central da fé cristã. Conforme as Escrituras, o Filho Eterno de Deus assumiu plenamente a natureza humana sem deixar de ser Deus, com o propósito de realizar a redenção. O texto central sobre a encarnação se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Nesse texto, o termo grego eskinosen significa literalmente que armou a sua tenda. Esta linguagem faz alusão ao tabernáculo, conforme está em Êxodo, no capítulo 25, 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou de forma visível entre os homens. A expressão "se fez carne" indica a assunção real e plena da humanidade, não uma perda da divindade. Assim, Cristo se revelou de forma histórica e visível, o Deus invisível. O apóstolo Paulo revela essa verdade ao declarar: "Deus se manifestou em carne", conforme está lá
em 1 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16. E também declarou isso em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, quando ele disse: fazendo-se semelhante aos homens. O texto de João, capítulo 1, versículo 14, também destaca a doutrina da união hipostática, onde Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, perfeitas e inseparáveis. Essa união é essencial para a salvação, pois como homem, ele representa a humanidade. E como Deus, a sua obra possui valor eterno. A encarnação é o meio apresentado como Deus venceu a morte, o pecado e o diabo, tornando possível a reconciliação entre Deus e os homens. Ele revela o amor, a graça e a proximidade, a comunhão com Deus, fundamentando a fé cristã, fundamentando a esperança cristã numa fé redentora, histórica e concreta. A plenitude da graça e da verdade. O apóstolo João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Escrito em João, capítulo 1, verso 14, a parte B. A palavra glória, do grego doxa, remete-se ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Paz do Senhor, nobres estudantes das Sagradas Letras, teólogos, apologetas e mestres da Escola Dominical. Hoje chegamos ao cume do Everest da revelação bíblica. Se nas lições anteriores exploramos a natureza do Filho, hoje vamos explorar sua mente e sua expressão. O tema da lição é o Filho como o Verbo de Deus. Quando abrimos o Evangelho de João, não encontramos uma genealogia humana como em Mateus, nem um nascimento na manjedoura como em Lucas. João, a águia da teologia, não olha para Belém, ele olha para a eternidade. Ele rasga o véu do tempo e nos leva para antes do haja luz. Ele começa com uma frase que mudou a história da filosofia e da religião. No princípio era o Verbo. Nesta aula magna, vamos atuar como se fôssemos arqueólogos espirituais. Vamos escavar as bibliotecas de Alexandria, os pergaminhos do Mar Morto e os debates de Atenas para entender o que significa chamar Jesus de Logos. Prepare-se para uma jornada intelectual e espiritual em 4 atos. Primeiro, a raiz filosófica, o Logos grego e o Menra judaico. Segundo, a exegese gramatical, a profundidade de João 1:1. Terceiro, a função do Verbo, o agente da criação e revelação. E quarto, o escândalo da carne, o Verbo que tabernaculou conosco. Iniciamos então primeiramente a arqueologia do conceito de Atenas a Jerusalém. Para entender o Verbo, precisamos entender o termo grego logos. Por que João escolheu essa palavra? Ele estava comunicando algo explosivo para os dois mundos, o grego e o judeu. O logos da filosofia grega, a razão cósmica. Se você caminhasse pela ágora de Atenas 500 anos antes de Cristo, você ouviria o filósofo Heráclito de Éfeso ensinar. Para Heráclito, o universo estava em constante mudança, mas havia uma força que mantinha tudo unido, uma lei universal, uma razão cósmica que impedia
o caos. Ele chamou essa força de Logos. Mais tarde, os estoicos, no século III a.C., desenvolveram essa ideia. Para eles, o Logos era a alma do mundo, a mente divina impessoal que governa o destino. Quando João escreve "no princípio era o Logos", ele estava dizendo aos gregos: aquela razão que vocês procuraram, aquela resposta para o sentido da vida, não é uma força ou uma energia, é uma pessoa. A segunda questão é o mera do pensamento judaico. Veja, João era judeu. E para o judeu a palavra dabá não é filosofia abstrata, é poder explosivo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, como está em Salmo 33:6. Os profetas diziam: veio a mim a palavra do Senhor. E isto nos lembra da importância dos targuns, paráfrases aramaicas do Antigo Testamento. Onde a Bíblia hebraica dizia Deus estava no jardim, o targum dizia o mera, a palavra de Deus, andava. Os rabinos antigos entendiam que havia uma distinção misteriosa entre Deus e sua palavra, mas que ambos eram divinos. João une Atenas e Jerusalém na pessoa de Cristo. Jesus é a razão que sustenta o universo, conforme criam os gregos, e a palavra criadora de Yahvé, conforme criam os judeus. Aqui vamos entender um pouco desse elo perdido do aramaico, a palavra umera, e precisamos escavar ainda mais fundo. Por que João usou Logos para um público que também era judeu? A resposta está nas sinagogas da época. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles liam as escrituras em aramaico, no caso, os targuns. Os rabinos tinham um temor tão grande de pronunciar o nome de Deus, Yahvé, ou de atribuir a Deus movimentos humanos, que eles usavam um termo substituto, onde a Bíblia hebraica dizia, e Deus andava no jardim, o targum aramaico dizia, e o mera, a palavra de Deus, andava no jardim. Onde dizia, o Senhor falou com Moisés, o targum dizia, o mera falou com Moisés. Para o judeu do primeiro século, o mera era, primeiro, distinto de Deus. Podia-se falar com Deus, mas era o próprio Deus porque se adorava a ele. Quando João escreve no princípio era o Logos, ele estava gritando para a sinagoga, aquele mera que vocês leem nos targuns todos os sábados, aquela manifestação visível do Deus invisível, ele tem um nome, ele tem um rosto, ele é Jesus de Nazaré. Agora no nosso segundo ato, vamos entender um pouco a exegese do prólogo, o hino da eternidade. Vamos agora para a sala de cirurgia da exegese. Vamos dissecar João 1:1. Este versículo tem 3 cláusulas que destroem todas as heresias sobre Cristo. A cláusula primeiro, no princípio era o verbo, em arque, em logos. A eternidade, a palavra princípio, arque, remete a Gênesis 1:1. Mas note o verbo, João usa em, era, estava, que é o tempo imperfeito do verbo ser. Ele não usa egeneto, tornou-se, foi criado, significando quando o princípio começou, o verbo já estava lá. Ele não teve início. Ele é pré-existente. Isto destrói a heresia do arianismo ou dos testemunhas de Jeová, que diz que Jesus Cristo foi a primeira criatura. O verbo antecede o tempo. Agora, na segunda cláusula, o verbo estava com Deus. Kai, hologos, em pros, ton, teon. A distinção pessoal aqui é a preposição grega pros, isto é fascinante. Ela não significa apenas ao lado. No grego clássico, ela indica face a face, movimento em direção à intimidade ativa, significando que o verbo não é o Pai, ele estava com o Pai, olhando nos olhos do Pai, em perfeita comunhão trinitária antes da fundação do mundo. Isso destrói o modalismo ou unicismo, que diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Agora, a terceira cláusula, e o verbo era Deus.
kai theos em hologos. Aqui é demonstrada a divindade plena. E aqui também temos uma batalha gramatical. No grego, theos, Deus, aparece sem o artigo definido rho antes do verbo. Os hereges dizem deveria ser traduzido como um Deus menor. E a regra gramatical usada por todos os gramáticos em todo o tempo diz: quando um predicativo nominativo definido, theos, precede o verbo em, ele não precisa de artigo para ser definido, significando que João estava dizendo que o Logos possui toda a qualidade, essência e natureza do que significa ser Deus. Como disse Lutero, a divindade de Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. O terceiro ato é a patrística e a voz dos séculos. Não somos os primeiros a ler isso. Vamos consultar os gigantes que vieram antes de nós. E aqui está a importância do testemunho da história. Justino Marte, que viveu no ano 150 depois de Cristo, um filósofo cristão, Justino foi o primeiro a usar o conceito de logos espermáticos, a semente do verbo. Ele dizia que toda a verdade encontrada em Platão ou Sócrates eram sementes do Logos, mas que a verdade completa só apareceu em Cristo. Ele defendeu que o verbo é o outro eu de Deus. Segundo Irineu de Leão, que viveu no ano 180 depois de Cristo. Irineu foi o teólogo da unidade que lutou contra o gnosticismo. Os gnósticos diziam que o Logos era uma emanação distante de Deus. Irineu provou que o Logos é a própria mão de Deus agindo na criação. Ele disse: o Pai é o invisível do Filho e o Filho é o visível do Pai. Logo em seguida vemos o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, quando Ário tentou rebaixar o verbo a uma criatura. A igreja se levantou e declarou no credo: gerado, não criado, consubstancial, homousios ao Pai. A doutrina do Verbo de Deus não é uma invenção moderna, é o sangue dos mártires e a tinta dos concílios. E aqui aconteceu o que chamamos a batalha por uma letra. Olhando para a história da igreja, precisamos destacar um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que salvou o cristianismo. Durante o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a batalha contra o arianismo se resumiu a uma única letra grega, o iota, que é o nosso I. Os arianos, os hereges, estavam dispostos a aceitar que Cristo era homoiousios, ou seja, de substância semelhante à do Pai. Mas Santo Atanásio e os pais ortodoxos bateram na mesa e disseram não. Eles insistiram no termo homousios, sem o I no meio, ou seja, da mesma substância. Parece, né, preciosismo acadêmico? Não. Se Cristo fosse apenas de substância semelhante, ele seria um Deus menor, uma criatura elevada e não poderia nos salvar, pois apenas Deus pode perdoar pecados contra Deus. A igreja primitiva preferiu o martírio a ceder a uma vogal, pois naquela vogal estava a garantia da nossa salvação eterna e a divindade absoluta do Verbo divino. O nosso quarto ato é a missão do Verbo revelador e criador. Por que o Filho é chamado de Verbo? Qual é a função de uma palavra? Uma palavra serve para duas coisas: expressar o que está na mente e comunicar com o outro. Aqui Cristo é o agente da criação, conforme está em Hebreus 1 e 2 e Colossenses 1 e 16. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. O Pai é o arquiteto, o Filho, o Verbo, é o executor e o Espírito é o vivificador. Quando Deus disse haja luz, foi o Verbo que saiu da boca de Deus e materializou a luz. A ciência quântica busca a partícula de Deus que sustenta a matéria. A Bíblia diz que o Verbo sustenta todas as coisas
pela palavra do seu poder. Hebreus 1 e 3. Ele é a cola atômica do universo. Permita-me uma breve incursão como pesquisador da interface entre a teologia e a ciência moderna. O conceito de logos ganha uma dimensão assustadora na era da informação. A física quântica e a biologia molecular descobriram que a base do universo não é a matéria, mas a informação. O que é o DNA humano? É um código, é uma linguagem escrita em 4 letras químicas, A, T, C e G. Onde há um código, há uma mente inteligente por trás. Quando João diz, no princípio era o Logos, a palavra, a informação, a razão, ele antecipou em 2000 anos o que a ciência moderna descobriu. O universo é feito de linguagem. Cristo não é apenas o salvador moral, ele é o código fonte da realidade. Ele é a informação suprema que estrutura desde a galáxia até a dupla hélice do seu DNA. Como diz Colossenses 1:17, nele tudo subsiste. Se o verbo deixasse de falar, o universo, por um nanosegundo, a estrutura atômica se desintegraria. Jesus é a lógica que mantém a realidade coesa. E segunda coisa importante nessa parte é o agente da revelação, conforme João 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, esse o revelou. A palavra grega para revelou é exesato, de onde vem a nossa palavra exegese. Jesus é a exegese de Deus. Você quer saber o que Deus pensa? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Deus sente? Olhe para Jesus. Deus não é mudo. Ele falou muitas vezes pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou finalmente pelo Filho. Hebreus 1 e 2. Ele é o discurso definitivo de Deus. Nós não precisamos esperar novas revelações que contradigam o verbo. Tudo que precisou ser dito já foi dito. Caminhando para o nosso quarto ato, o escândalo da encarnação, o verbo tornou-se tabernáculo. Aqui chegamos ao clímax de João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A carne, a sax, que para um grego era algo nojento, eles criam que a matéria era má e o espírito era bom. Dizer que o Logos, a razão pura, virou carne, suor, sangue, era um escândalo. Mas João insiste, ele não pareceu homem, ele se fez homem. O infinito tornou-se um zigoto, um óvulo fecundado pelo Espírito Santo. O onipotente precisou ser amamentado. A palavra tabernáculo no grego é skino, que é traduzida como habitou e significa armar a tenda ou tabernacular. João está nos levando de volta ao Êxodo. No deserto, a glória de Deus, Shekinah, descia sobre a tenda. Agora, a carne de Jesus é o novo tabernáculo. A glória de Deus não está mais numa caixa de madeira e ouro, está no ser humano. E vimos a sua glória. Concluindo, irmãos, como é que isso muda a nossa vida? Se Jesus é o verbo, significa que Deus quer ser entendido. Deus quer conversar. O cristianismo não é a religião de um Deus mudo e distante. É a fé no Deus que fala, que desce, que se explica e que se deixa tocar. Hoje o verbo não é apenas um som, é uma pessoa que quer habitar, fazer tenda no seu coração. Como diz Agostinho, o verbo de Deus, que é Deus, para que pudesse ser visto pelos homens, fez-se homem. Para que pudesse ser ouvido, fez-se palavra. Que você não apenas estude o verbo, mas que você ouça a voz dele hoje. A minha oração é que o Logos eterno, o verbo divino, que estava no princípio e criou as galáxias e que nós adoramos, porque vestiu a nossa humanidade, possa falar aos nossos corações nesse dia. A Deus toda a glória. Deus abençoe vocês. Cristo também é o revelador
do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João faz uma afirmação decisiva. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 18. O apóstolo João começa lembrando uma verdade fundamental. Deus, em sua essência, é invisível e inacessível ao homem pecador. O próprio Senhor disse a Moisés: homem nenhum verá minha face e viverá. Está em Êxodo 33, versículo 20. O apóstolo Paulo reforça isso ao afirmar que Deus habita em luz inacessível. Isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Em outras palavras, ninguém pode olhar para Deus diretamente, compreendê-lo plenamente. Mas o apóstolo João não para aí. Aí ele apresenta a grande virada do Evangelho. Aquilo que ninguém jamais viu, agora está sendo revelado em Cristo. O Verbo eterno não trouxe apenas informações a respeito de Deus. Ele o revelou de forma plena e perfeita. É como tentar conhecer uma pessoa apenas de ouvir falar dela, mas de repente essa pessoa entra na sala e se apresenta. Em Jesus, Deus entrou na história. A expressão Deus unigênito, monógenes theos, é fortíssima. Literalmente significa o Deus único gerado. O apóstolo João não está chamando Jesus aqui de um Deus menor ou um criado, mas afirmando que ele é da mesma natureza que o Pai. Por isso, mais tarde, a igreja usaria o termo homousios, que significa da mesma substância. Filho e Pai não são o mesmo em pessoa, mas são o mesmo em essência, em substância. Quando o apóstolo diz que o Filho está no seio do Pai, ele está falando aqui de uma intimidade eterna, não de uma proximidade temporária. É a imagem de alguém que sempre esteve ali, conhecendo plenamente o coração do Pai. Por isso, somente o Filho pode revelar Deus sem nenhuma distorção, sem nenhum limite e sem nenhum erro. E é exatamente isso que Jesus afirma em João capítulo 14, versículo 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Em resumo, Deus que era invisível tornou-se visível. Deus que era inacessível agora está próximo de nós. Deus que ninguém podia ver agora pode ser conhecido em Cristo Jesus. Fora de Cristo, fora dele, Deus permanece oculto, mas nele Deus se revela por completo. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe.
pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Então, irmãos, chegamos agora no momento do quiz para ver se vocês absorveram bem o conteúdo da aula. E a nossa primeira pergunta é: chamar o filho de verbo afirma biblicamente que ele é, letra A, um porta-voz temporário de Deus, letra B, a expressão eterna e pessoal de Deus, letra C, um princípio espiritual criado, letra D, uma representação simbólica da fé. Tempo na tela! Muito bem, irmãos, parece que o nosso tempo acabou e a resposta correta é a letra B, que é a expressão eterna e pessoal de Deus. Segunda pergunta. Sobre a existência do verbo antes da encarnação, é correto afirmar que ele, letra A, existia antes do tempo e da criação, letra B, foi elevado após cumprir uma missão, letra C, recebeu autoridade somente na criação, ou letra D, tornou-se eterno após sua manifestação. Tempo na tela! E olhando aqui para o meu relógio, parece que os nossos 10 segundos se esgotaram. E a resposta correta é a letra A. Existia antes do tempo e da criação. Terceira pergunta. A confissão correta sobre o verbo exclui a ideia de que ele, letra A, partilha da glória divina, letra B, é eterno com o Pai, letra C, seja uma criatura ou resultado da criação, letra D, é fonte de vida. E agora, irmãos, respondam aí no chat. Muito bem, espero que vocês tenham respondido no chat e lotado com a letra C, que é a resposta correta. Seja uma criatura ou resultado da criação. Quarta pergunta. A encarnação do verbo revela que, letra A, a divindade foi reduzida pela humanidade. Letra B, o Filho deixou temporariamente a sua glória. Letra C, a natureza divina foi substituída. E letra D, duas naturezas coexistiram em uma só pessoa. E como vocês já sabem, tempo na tela! Muito bem, o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra A, a divindade foi reduzida pela humanidade, eu sinto lhe dizer que você errou. Porque a resposta correta é a letra D. Duas naturezas coexistiram em uma só pessoa. E agora, irmãos, chegamos na nossa quinta e última pergunta, que é: biblicamente, rejeitar o verbo implica, letra A, perder apenas conhecimento espiritual, letra B, rejeitar um mensageiro, entre outros, letra C,
permanecer separado da vida que ele comunica. Ou letra D, questionar apenas uma tradição religiosa. E pela última vez, tempo na tela. Muito bem, irmãos, o nosso tempo acabou e aqueles que acertaram foram aqueles que responderam com a letra C. Permanecer separado da vida que ele comunica. Muito bem, irmãos, esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham absorvido mais um pouco do conteúdo da lição e tenham acertado cada uma das 5 perguntas. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, para finalizarmos, amados irmãos, vamos fazer uma oração. Eterno Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por ter nos revelado o Teu Filho, o Verbo encarnado. Por meio dele, alcançamos, Senhor Deus, a nossa redenção. Que possamos, Senhor, aprender com a humildade do Teu Filho, ó Senhor, de se entregar pela humanidade, com muito amor e com muita humildade. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor Deus, a todos quanto aqui estão. Que possamos ver, Senhor Deus querido, a Tua glória, Senhor Pai, assim como em Cristo a Sua glória foi revelada. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, a todos quanto estão ouvindo, Senhor Deus, esta lição. Que a Tua palavra possa alcançar os seus corações. Nós assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos. Deus abençoe. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Ele é Deus? É complicado. Porque somente Deus conhece a Deus. Ficou muito confuso. Do grego logos, vem de lego. Lego? Lego daquele... Para os gnósticos, dos filósofos especus. Isso que Jesus disse em João 12:35. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.